Quem sou eu pra que o grande receba? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, minhas queridas ouvintes e amadas irmãs. Temos mais provérbios hoje, graças ao nosso Deus. 10 de maio, e o provérbio de hoje diz assim: o servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor. Provérbios 14, 35. O título de hoje diz assim: o servo prudente. Na parábola dos talentos, aquele servo que recebeu um talento abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Quando o seu senhor voltou, ajustou contas com ele. A sua postura era esconder na terra o talento para não perdê-lo, pois sabia que o seu senhor era severo. O senhor lhes disse: servo mau e negligente, podia pelo menos entregar o dinheiro aos banqueiros, que são os líderes da igreja, e eu receberia com juros o que é meu? E o servo inútil foi lançado para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Qual é a sua postura na igreja? É de passividade? Enterrou o talento que o Senhor lhes deu? Está na hora de acordar e ter outra atitude, e dos que receberam 5 e 2 talentos. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. O Senhor disse a cada um deles: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 14 e 30. Eles não hesitaram um segundo, fiados na palavra do seu Senhor, e foram negociar. Essa é a postura que o Senhor quer de nós, pois todos nós recebemos dons espirituais como capital para servi-lo na igreja. Portanto, tome uma atitude, apresente-se aos irmãos que estão à frente da igreja e diga que você deseja servir e investir o talento que o Senhor lhes confiou. Não espere que os outros procurem. Você gozará, com certeza, ainda nesta vida do favor do Rei Jesus e reinará com ele no mundo que há de vir. Bom dia, até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Terezinha Soares dos Santos. Se levantar antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Amém a todos os ouvintes. Cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ó Senhor Jesus, daremos início a mais uma mensagem desta semana. Leitura bíblica, João capítulo 1, versículos 1 e 2 e também o versículo 14. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 5, versículo 12, Efésios capítulo 1, versículo 19 e o 21, também capítulo 2 de Efésios, versículos 5 e 6,
e ainda em Efésios capítulo 4, versículos 8 ao 14. Ler com oração. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Efésios capítulo 4, versículo 10. Amém, porque aquele que desceu é também o mesmo que subiu, ó Senhor Jesus, subiu acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. Foi com uma finalidade, preencher todas as coisas. Amém. O título de hoje: Cristo edifica a igreja e enche todas as coisas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor quer encher todas as coisas, conforme está revelado no capítulo 4 de Efésios. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas, conforme está no versículo 10 de Efésios 4. No entanto, esse encher ainda não foi bem compreendido pela maioria das pessoas. Sabemos que Cristo é a palavra que está no princípio com Deus e se tornou carne, habitando entre nós, cheia de graça e verdade. Ler João capítulo 1, versículo 1 e 2 e também o versículo 14. A palavra estava na eternidade com Deus, tornou-se um homem a fim de resgatar-nos de volta para Deus. Porque pelo pecado a morte entrou no mundo e passou a todos os homens, e todos pecaram e carecem da glória de Deus, conforme está escrito em Romanos 5, versículo 12, e ainda em Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Essa é a triste história da humanidade, que estava cativa neste mundo controlado por Satanás. Todavia Deus enviou seu Filho que nos libertou ao morrer na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Quando morreu e foi ao Hades, o Senhor desceu às regiões inferiores da terra. Efésios 4, versículo 9. Mas Deus o tirou de lá e o fez subir até a sua destra, colocando-o acima de todo o domínio, principado, potestade e poder, e lhe deu toda a autoridade sobre os céus e a terra. Capítulo 1, versículos 19 a 21. Em ressurreição, Cristo gerou sua igreja. Ao ressuscitar, Cristo subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Efésios 4, versículo 8. Após a queda de Adão, todos nós pecamos. Após a queda de Adão, todos nós ficamos cativos de Satanás, do pecado e da morte, ó Senhor Jesus, e preso no império das trevas. Entretanto, irmãos, ao descer às regiões inferiores da terra, Cristo tirou-nos desse cativeiro, louvado seja o Senhor, e levou-nos para as regiões celestiais, concedendo-nos dons. Ao ser crucificado, Cristo venceu tudo na cruz: o pecado, o ego, o mundo, o velho homem e o diabo, obtendo assim autoridade para perdoar. Cristo obteve vitória total, visando a edificação da igreja. Cristo nos ressuscitou juntamente com ele, libertou-nos do cativeiro, levou-nos para o alto, fez-nos assentar nos lugares celestiais e concedeu dons aos homens. Efésios 2, versículos 5 e 6. Vemos ainda ele mesmo. Concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, versículos 11 e 12. Tais homens estão libertos para ser preenchidos de Cristo e assim ser constituídos como dons para edificar a igreja. Nesse sentido, encher todas as coisas e edificar a igreja são sinônimos. Ó Senhor Jesus, amém.
Enquanto Cristo está enchendo todas as coisas, nós estamos sendo edificados para que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A plenitude de Cristo ocorrerá quando o corpo de Cristo for totalmente preenchido. Portanto, nosso trabalho é permitir que Cristo nos encha com sua palavra, por meio da imersão, inculcando-a em nosso coração. O versículo 14 envia um alerta para os admiradores de palavras e doutrinas bonitas, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Deus quer dar-nos sua palavra a fim de nos encher com ela. Não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, pois isso nos torna vulneráveis à artimanha dos homens e propensos ao erro. Enchamo-nos de Cristo, a palavra, porque isso nos levará à plenitude de Cristo. Amém. Escreva a frase que mais tocou seu coração, destaque pontos-chave dessa frase e ore de acordo com o conteúdo destacado acima. Jesus é o Senhor. Amém. Tuas são palavras, chove sobre mim, e meu coração se abre para ti. Como boa terra, me apego à tua voz. Medos, incertezas, tudo se desfaz quando... Senhor Jesus, nós te agradecemos por todas as nossas ouvintes estarem vivas, estarem alegres e buscando o Senhor nesta manhã. Nós te agradecemos por nós termos acordado esta manhã, né? Essa mostra a sua misericórdia. O Senhor sempre está dando para nós uma nova chance de nos enchermos mais da palavra, também de sermos iluminadas, de nos arrependermos, voltar à prática das primeiras obras. Também o Senhor nos dá a oportunidade para amar mais as pessoas e para falar de Cristo para elas. Então, o Senhor, nesta manhã, foi muito misericordioso para com todos nós que abrimos os nossos olhos nesta manhã. Então, Deus te abençoe e continue te guardando, te livrando do mal, te dando o pão de hoje, né? E o que é suficiente, vamos buscar para nós o que é suficiente, né? Ó Senhor Jesus, sem inveja, sem ambição, que o Senhor possa limpar o nosso coração, para nós gastarmos mais tempo com as coisas do alto e menos tempo com as coisas terrenas. Senhor Jesus, abençoa o dia de todas as irmãs, das suas famílias, de todos os seus queridos e amados. Abençoa também a nossa leitura de hoje, Senhor, que nós possamos abrir o coração para aceitarmos as correções com temor de Deus e possamos ver o teu amor por nós. Amém, Senhor Jesus. Samuel, ele julgou Israel toda a sua vida. Ele era um juiz, né? E um nazireu, um sacerdote. Então, alguém realmente que o Senhor preparou para cuidar do povo. E de ano em ano, ele fazia uma volta por todo Israel. Ele passava por Betel, Gilgal, por Mispa e em todos os lugares, né, cuidando do povo. Porém, ele morava em Ramá. E aonde ele morava, ele levantou um altar ao Senhor. Então, um homem consagrado que não se preocupava só com ele, mas se preocupava com todo o povo e cuidava do povo de Israel. Esse era o nazireu Samuel, filho de Ana, né? Vamos abrir então, amados, as nossas Bíblias, né? Sempre abrindo também o nosso coração, né? E vamos ler capítulo 8, os israelitas pedem um rei. Quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel.
O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba, porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele, ao contrário. Inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: Veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei para que nos governe, como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou desta palavra quando disseram: Dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor e o Senhor disse a Samuel: Atenda a voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Segundo todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram, serviram outros deuses, assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atenda a voz deles, porém, advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei, dizendo: Esse será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço dos seus carros de guerra e como seus cavaleiros, para que corressem na frente deles. Ele porá alguns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrar os campos dele e fazer as suas colheitas, e outros para fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas e dos olivais, e o dará aos seus servidores. Ficará com 1/10 dos cereais e das uvas que vocês escolherem, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os servos e as servas de vocês, os melhores jovens, e os jumentos de vocês, e os empregará no seu trabalho. Ficará com 1/10 dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus servos. Então, naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: Não, queremos um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós, fazer as nossas guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu diante do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atenda a voz do povo e escolha um rei para eles. Então Samuel disse aos filhos de Israel: Cada um de vocês voltem para a sua cidade. Então nós vemos aqui Samuel intercedendo pelo povo, né, como um sacerdote, né? Ele era esse intercessor e ele levava todas as causas que o povo apresentava para o próprio Deus. E Deus respondia as suas perguntas e ele então voltava e dizia para o povo qual era a resposta de Deus. Embora fosse bem velho já, ele ainda continuava servindo o Senhor como sacerdote, intermediando essa conversa entre Deus e o povo. Bem, o povo quis um rei, então Deus falou para ele: Bem, eles querem um rei, mas você tem que mostrar para eles o que é que eles vão perder com isso, né? Então mostra todos os direitos que o rei teria sobre o povo, né? Inclusive fala sobre os impostos, né? Que seriam os 10% que todo o povo teria que pagar. Mesmo assim, eles quiseram um rei, né? Então Samuel volta a falar com Deus, né? Você vê que a decisão não é de Samuel, a decisão sempre é de Deus, né? Então Samuel, o profeta, fala por Deus. E o Senhor disse a ele: Atenda a voz do povo e escolha um rei para eles. Então vamos ver quem será esse rei agora. Saul se encontra com Samuel, capítulo 9, versículo 1.
Havia um homem de Benjamim cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, dono de muitos bens. Ele tinha um filho chamado Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram. Então, Quis disse a Saul, seu filho: leve agora com vocês um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram a região montanhosa de Efraim, a terra de Salissa, mas não as encontraram. Depois passaram a terra de Saalim, mas as jumentas não estavam ali. Então atravessaram o território de Benjamim, mas também não as encontraram. Quando chegaram à terra de Zuf, Saul disse ao servo que estava com ele: vamos voltar, porque senão meu pai vai deixar de se preocupar com as jumentas para começar a se afligir por causa de nós. Porém o servo respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus que é muito estimado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos agora até lá. Talvez ele possa nos mostrar o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao servo: mas se formos para lá, o que levaremos para aquele homem? Porque o pão que tínhamos em nossas sacolas acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. Ou será que temos? O servo respondeu a Saul: tenho ainda em mãos 3 gramas de prata, que darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos falar com o vidente, porque antigamente o profeta de hoje se chamava vidente. Então Saul disse ao servo: você tem razão, vamos lá. E foram à cidade onde morava o homem de Deus. Quando subiam pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a tirar água e lhes perguntaram: o vidente está aqui? Elas responderam: está. Eis que ali vai ele à sua frente, vão depressa. Hoje ele veio à cidade, porque o povo vai oferecer um sacrifício no lugar alto. Ao entrarem na cidade, vocês o encontrarão, antes que ele suba ao lugar alto para comer, porque o povo não comerá, enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício, e só depois os convidados irão comer. Vão agora, porque hoje vocês o acharão. Então eles foram até a cidade. Quando estavam entrando, eis que Samuel saiu ao encontro deles para subir ao lugar alto. Ora, um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado isso a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem lhe falei, este dominará sobre o meu povo. Saul se aproximou de Samuel no meio do portão e disse: peço que por favor me mostre onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul: eu sou o vidente. Suba diante de mim ao lugar alto. Hoje vocês comerão comigo. Pela manhã eu os deixarei ir e lhe contarei tudo que está no seu coração. Quanto às jumentas que se perderam há 3 dias, não se preocupe com elas, porque já foram encontradas. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel, será que não é para você e para toda a casa de seu pai? Então Saul respondeu: por acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que então você me fala com tais palavras? Samuel levou Saul e o servo dele à sala de jantar e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então Samuel disse ao cozinheiro: traga aquela porção que eu lhe entreguei, aquela que eu lhe pedi para deixar reservada. O cozinheiro pegou a coxa com o que havia nela e a pôs diante de Saul. Então Samuel disse: aqui está o que foi reservado, pegue e coma, pois foi guardado para você para esta ocasião. Quando eu disse, convidei o povo. Assim Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois que desceram do lugar alto para a cidade, Samuel falou com Saul no terraço.
Levantaram-se de madrugada, quase ao raiar do dia, e Samuel chamou Saul para o terraço, dizendo: Levante-se, e eu irei com você para lhe indicar o caminho. Saul levantou-se e saíram ambos, ele e Samuel. Quando estavam chegando à extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: Diga ao servo que passe à frente de nós. E você, quando ele tiver ido embora, espere um pouco, para que eu possa transmitir a você a palavra de Deus. Concluímos a leitura de hoje, né? E é muito interessante a gente ver que Deus já havia falado com Samuel, né? Nossos olhos parecem um acaso, as jumentas da casa de Saul se perderem, né? O seu pai mandar justamente Saul procurar as jumentas, né? E também parece por acaso que o servo se lembra de Samuel, né? E sugere a Saul para que ele vá até o profeta. E parece também coincidência Saul aceitar a sugestão do seu servo, né? Mas tudo está debaixo do arranjo de Deus. E antes mesmo de Saul chegar até o vidente, o Senhor já havia falado com ele, né? Que Saul iria encontrá-lo e ele iria estar com ele e iria almoçar com ele naquele dia. Então, ele já dá ordens ao cozinheiro no dia anterior da festa, né? Para que ele reservasse a melhor porção para o futuro rei de Israel. Então, eles estão, depois de comerem, eles estão indo embora. Aí Samuel fala: eu tenho uma palavra de Deus para você, manda seu servo na frente. Vou transmitir para você a palavra de Deus. Então, amanhã nós daremos continuidade à leitura bíblica de hoje, né? E Saul vai ser ungido rei de Israel. Não perca o próximo capítulo. Amanhã tem mais e eu aguardo vocês. Deus abençoe as irmãs. Bom dia! Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos, capítulo 106, versículos 32 até o 48. Provérbios, capítulo 14, versículos 34 e 35. O Evangelho de João, capítulo 6, versículos 22 até o 40. Começando com os Salmos. Depois provocaram Deus nas águas de Meribá, e por causa deles aconteceu uma desgraça com Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes havia ordenado. Em vez disso, se mesclaram com as nações e aprenderam os seus costumes. Adoraram os seus ídolos, os quais se tornaram armadilhas para eles. Sacrificaram seus filhos, as suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que os odiavam, também os oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com os seus planos e na sua iniquidade foram abatidos. Mas Deus olhou para eles quando estavam angustiados e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu segundo a multidão de suas misericórdias. Fez também com que deles tivessem compaixão todos os que se levaram cativos. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém, aleluia.
Provérbios 14, 34 e 35. A justiça é a glória da nação, mas o pecado é a vergonha dos povos. O servo prudente recebe o favor do rei, mas o que causa vergonha é objeto do seu furor. Agora, o Evangelho de João 6, 22 até o 40. Jesus, o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo eles partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximavam do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhes perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Até amanhã com mais uma leitura bíblica, se Deus quiser. Bom dia.
sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Luz da vida. Pelo contrário, terá a luz da vida. Quem me segue não andará nas trevas. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Pelo contrário, terá a luz da vida. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíca Saleb. Casamento, um jardim de sonhos ou um lugar sem cor? Título de hoje: Presos por fora, libertos por dentro. Recebam com carinho Taíca Saleb. Casados e acostumados um com o outro, não se sabe direito quando nem como aquilo que antes era como um jardim de sonho parece ter se tornado um lugar sem cor, sem espaço, sem liberdade e sem esperança, uma prisão. Confinados por grades invisíveis, vigiados por filho e por todos qual carcereiros implacáveis, sentem que não podem sair dessa cela, nem mesmo tentar escapar. Informados de que há uma advertência muito severa para quem quer sair dessa prisão, a não ser pela morte do cônjuge ou por adultério, marido e mulher, por terem entrado juntos nessa cela, reconhecem ser a vontade de Deus que permaneçam juntos e buscam um meio de mudar esse cenário terrificante em algo novamente aprazível e alegre. Há uma história que pode ajudar-nos a ver o que fazer numa situação como essa. Duas pessoas que amavam e serviam a Deus fielmente foram certo dias colocadas numa prisão. Aparentemente sem motivo e injustamente, foram açoitados e lançados num cárcere bem guardado com toda a segurança. Os seus pés foram presos num tronco. Provavelmente muitas coisas lhe passaram pela mente, tais como: por que o Senhor nos deixou cair nesse estado? Onde erramos? Será que somos merecedores disso tudo? No entanto, eles não tentaram escapar, tampouco sair da prisão. Que fizeram eles? Reclamaram? Não. Murmuraram? Não. Colocaram a culpa um no outro? Não. Blasfemaram contra Deus? Também não. Por estarem juntos como companheiros de cela, cremos que em determinado momento um deles encorajou o outro a se voltar para Deus. E foi assim que a cela deles se diferenciou das dos outros, pois por volta de meia-noite eles começaram a orar e a cantar louvores a Deus, com gratidão em seu coração, e os demais companheiros de prisão escutavam. Ó Senhor Jesus, que essa seja a nossa atitude, ao nos ver, às vezes, presos, que possamos ter esse coração de nos voltar ao Senhor, de não murmurar, não reclamar das situações, mas voltar o coração a Ti, agradecer, orar, cantar louvores. Senhor, que esse seja o nosso modelo, para que possamos reverter esse quadro
que o nosso coração mude, para que a nossa mente também possa mudar e possamos ver além, Senhor, daquilo que nossos olhos humanos enxergam. Obrigada, Senhor. Esse texto foi extraído do livro Casamento, um jardim de sonhos ou um lugar sem cor. Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Estamos recebendo no nosso programa a irmã intercessora Nilza Oliveira. Muito obrigada, irmã, pela sua colaboração com o programa Mães Amorosas. Vamos recebê-la com muito carinho. Obrigada, irmã, pela sua colaboração com o programa Mães Amorosas. Bom dia, amados ouvintes. Que Deus abençoe o nosso dia e também a nossa família. Que Deus abençoe cada irmã nesse momento. Agora quero ler para vocês um versículo que está em João 12:47, que fala assim: se alguém ouvir as minhas palavras
não vim para julgar. O mundo é, sim, para salvação. Aqui vemos claramente que Jesus não veio para julgar, e sim para salvar a cada um de nós, não importa quem você é, ou o que faz, ou deixa de fazer. Hoje o Senhor não quer trazer julgamento, mas salvação para você. É claro que no futuro, quando Ele retornar, todos nós vamos ter de nos apresentar diante do tribunal dele. Mas nesta era, quando cremos, somos salvos em nosso espírito da condenação. E todos os dias, quando nós arrependemos e nos voltamos a Ele, somos salvos um pouco mais. Ó Senhor Jesus, agora quero orar por cada ouvinte e para as irmãs em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus, nessa manhã, Senhor, vai de encontro com cada ouvinte, ó Senhor Jesus, e também com cada irmã. Eu te peço pelos que estão desabrigados, que não têm teto para morar, ó Senhor Jesus, que o Senhor possa suprir a necessidade de cada um. Ó Senhor Jesus, obrigado pela minha vida e também pela minha saúde. Ó Senhor Jesus, pela vida dos meus filhos. Ó Senhor Jesus, não deixe cair na tentação. Livra de todo mal. Ó Senhor Jesus, como é bom saber que o Senhor cuida de cada um de nós. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia na nossa vida. Ó Senhor Jesus, encerramos e agradecemos os nossos ouvintes. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário, assim se o Pai nos permitir. Bom dia, Jesus é o Senhor. Posso orar por